Olá, doutor! Olá, doutora, tudo bem? Meu nome é Rayane, eu sou ortodontista e eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que você está tratando os seus pacientes padrão 2, classe 2, na ortodontia interceptiva? Você está tratando bem? Quer aprender um pouquinho mais? Então faz assim, pega seu cafezinho, pega sua água e vem aqui, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Um pouquinho não, tudo, que eu vou agora passar tudo nesse vídeo, tudo sobre tratamento interceptivo da classe 2, tá bom? Bora! Bem, vou transformar isso aqui numa sala de aula e a gente começa. Oi, pessoal! Voltei! Gente, começando o assunto, tá? Começando desde o princípio. Eu tô falando aqui de classe 2, classe 2, classe 2. A classe 2, para fazer aí um remember, a classe 2 também é chamada de distoclusão, vocês se lembram? O que é uma classe 2? É quando o sulco mesovestibular do primeiro molar inferior, ele está posicionado distalmente em relação à ponta da cúspide do primeiro molar superior, da cúspide mesovestibular do primeiro molar superior. Então, na hora que você abre a boca do paciente, você pega aquela espátula de madeira, dá aquela afastada, você vai ver a cúspide em região anteriorizada, que o sulco, ou então o sulco distalizado em relação à cúspide, tá? Essa é uma classe 2. A classe 2, ela pode ter diversas severidades e a gente classifica a severidade geralmente em 4 tipos. Pode ser 1/4 de classe 2, pode ser meia classe 2, pode ser 3/4 de classe 2 ou pode ser uma classe 2 completa. Essa classe 2 também tem divisões. Então, uma classe 2 pode ser divisão 1 ou pode ser divisão 2. A classe 2 divisão 1, ela é dependente de uma inclinação vestibular dos incisivos superiores. E uma classe 2 divisão 2 vai depender de uma inclinação palatinizada dos incisivos superiores. Pode ser que somente os 2 incisivos centrais estejam palatinizados, ou então pode ser que os 4 incisivos estejam palatinizados. Isso vai fazer aí uma definição de uma classe 2. Então, classe 2, ela tem divisão, ela tem severidade e ela também tem subdivisão. Então, o que é uma classe 2 subdivisão? É quando nós temos classe 2 de um lado e classe 1 do outro lado, também chamada de uma classe 2 assimétrica. E aí nós vamos dar o nome de subdivisão ao lado que existe a classe 2. Então, se eu tenho classe 2 do lado direito, eu vou falar que é uma classe 2 subdivisão direita, tudo bem? Então, severidade, divisão, subdivisão. Tá bom, Rayane, já aprendi o que é classe 2, já sei, já lembrei o que é classe 2. Vamos agora pro assunto específico da nossa aula. Pessoal, a classe 2 é importantíssimo que a gente saiba tratar de uma maneira perfeita, porque representa 42% dos nossos pacientes, sendo que 54% dos pacientes vão ser classe 1. Os classe 1, eles são mais prevalentes, mas o que mais vai chegar no consultório são os classe 2. Até porque esses pacientes classe 2, eles são bastante vítimas de bullying, tá comprovado na literatura que eles têm aí abalado psicológico por conta, geralmente, da protrusão dos incisivos, principalmente os pacientes classe 2, divisão 1, tá? Os pacientes classe 2, pessoal, se a gente fizer um gráfico de pizza aqui, ó, 85% dos pacientes classe 2 vão ser pacientes dentários, uma classe 2 de origem dentária. Então não tem problema nenhum em relação ao padrão facial. São pacientes padrão 1, ou seja, que possuem um equilíbrio maxilomandibular, eles não estão brigando contra o crescimento, eles são pacientes padrão 1, mas dentariamente eles apresentam classe 2. Esses pacientes, esses 85% dos pacientes classe 2, se você, doutor, se você quiser falar assim, ai, Rayane, eu quero esperar para tratar na dentadura permanente, não tem problema, eu te perdoo, tudo bem, tá? Agora esses aqui, ó, esses 15% dos pacientes classe 2 que são esqueléticos, que são classe 2 por origem esquelética, doutor, você é obrigado a tratar.
tá? Você precisa tratar esse paciente classe 2 de origem esquelética. Ele tá pedindo, pelo amor de Deus, pra você, pra ser tratado. Por que que eu sou tão desesperada pelo tratamento da classe 2 nesses pacientes? Eu tenho 3 motivos. O primeiro motivo é que esse paciente tem que ter toda a função muscular e o crescimento reeducado, mas por conta da respiração. Então, para mim, o motivo mais chamativo é a respiração. Então, os pacientes que são classe 2 esqueléticos, eles geralmente são classe 2 esqueléticos por retrusão mandibular. E quando existe uma retrusão mandibular, nós temos um estreitamento das vias aéreas e esse paciente geralmente dorme mal. Esse paciente pode ter também alguns problemas respiratórios. E já está comprovado na literatura que nós temos aí o poder em nossas mãos de aumentar o espaço aéreo, principalmente a nível de orofaringe, com o uso de propulsores mandibulares. Então, para mim, a questão respiratória, ela vem aí como a parte principal do tratamento da classe 2. O segundo problema que eu vejo e que por que nós temos que tratar a classe 2 é o trauma nos incisivos. Então, o paciente classe 2 divisão 1, ele tem mais exposta a região anterior e está suscetível a traumas. Então, cair, bater a boca, quando nós fazemos a correção da classe 2, retroinclinamos esses incisivos, esse paciente fica livre dos traumas, ele fica menos suscetível a ter esses traumas. E então, o primeiro foi respiração, o segundo foi trauma nos incisivos e o terceiro, o que eu realmente falo para tratar a classe 2, é o fato do paciente se sentir melhor durante a fase da finalzinho da infância e adolescência. A gente melhora o perfil facial e melhora a autoestima do paciente. Ok. E agora chega na polêmica. Rayane, aparelho funcional removível cresce a mandíbula? Se vocês perceberem, não tá na minha lista dos 3. Então, o aparelho funcional removível, ele não vai fazer uma grande diferença no crescimento mandibular. Os estudos falam que existe um crescimento aí de 1 milímetro a mais do que estava programado geneticamente, com uma remodelação da fossa glenoide e do côndilo mandibular, o que não justificaria o tratamento para esses casos. Mas esses 3 fatores, o fator respiratório, a diminuição de trauma nos incisivos e também o fator autoestima dos pacientes, eu acho que já é uma grande justificativa para tratar essas crianças. Tá? Por isso que eu sou uma big fan, eu amo o tratamento ortopédico da classe 2. Então vamos aqui pra aula. A etiologia, como eu falei pra vocês, ela pode ser pela protrusão maxilar ou ela pode ser pela retrusão mandibular, não é mesmo? Quando o paciente ele é padrão 2 por retrusão mandibular, vai ser mais ou menos 50% dos pacientes. Moyers fala 50%, McNamara fala 75%. Ou seja, são aí a grande maioria. Nós podemos falar que idade eu vou tratar esse paciente, qual a idade ideal de tratar o paciente padrão 2 com deficiência mandibular. Aí você vai lá pro vídeo que eu soltei semana passada pra ver sobre o tratamento e a interceptação, a avaliação de radiografia de mão e punho. Então você precisa saber, solicita uma radiografia de mão e punho, porque a idade ideal é pico de crescimento. Você vai tratar no pico de crescimento, tá? Como que você vai saber qual que é o pico de crescimento? Pode solicitar uma radiografia carpal, pode solicitar uma radiografia só do polegar ou pode avaliar por meio das vértebras, na radiografia, na teleradiografia em norma lateral, tudo bem? Ok, então nós vamos falar especificamente dos aparelhos. Quando o paciente é deficiente mandibular, o tratamento correto é tratar a mandíbula. Claro, ele é deficiente mandibular, nós temos que tratar a mandíbula. E como nós tratamos a mandíbula? Com aparelhos funcionais removíveis. Os aparelhos funcionais removíveis, eles têm aí uma história, todo um desenvolvimento. Eu coloquei aqui alguns bastante conhecidos, os popstars dos aparelhos funcionais removíveis, que eu considero que seja Bionator de Balters, extremamente aí
famoso entre os aparelhos. Coloco o Bionator de Balters, coloco o Frankel 2, que também é um regulador de função bastante conhecido. Coloco o ativador de Andreessen, que é o meu queridinho. Coloco o Bingler, Twin Block também e o ativador elástico de Clumped. O Bionator, ele é um aparelho bastante comum, porque é um aparelho simples, enxuto. Esses aparelhos funcionais removíveis, às vezes eles são bastante grandes e a criança se incomoda, pode dar alguns acidentes. O Bionator, ele vem com uma mola Cofan, vem com uns escudos por vestibular e é um aparelho bastante interessante porque é bastante adaptável pelas crianças. O ativador elástico de Clumped é um aparelho também que caiu no gosto dos ortodontistas. Ele é um aparelho que, além de fazer toda a função de protrusão mandibular, de avanço mandibular, ele também vai causar um efeito de vestibularização, de melhora dos incisivos. Então ele tem as molinhas para vestibularizar os incisivos, tudo bem? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho dos aparelhos que existem, porque dependendo da região onde você mora, você vai ter um protético que vai falar: olha, doutora, eu trabalho com Bionator. Olha, doutora, eu trabalho com ativador. E você tem que saber as particularidades de cada aparelho. Então eu coloquei aqui uma relação de alguns aparelhos que são mais famosos entre o meio ortodôntico, para você identificar quais são, tá bom? Vou passando as imagens aqui para você conseguir ver. Bionator de Balters. Bionator de Balters é um aparelho que eu gosto bastante. Ele é um aparelho bastante enxuto. Ele apresenta uma mola Cofan, tem os arcos que afastam a mucosa e também trabalha com o avanço da mandíbula. Tem o Bionator convencional, que ele não tem escudo para os incisivos, e o Bionator modificado, que apresenta um escudo dos incisivos. A intenção desse escudo dos incisivos em todos os aparelhos é evitar a vestibularização, tá? Porque um dos efeitos colaterais é a vestibularização dos incisivos, que pode ser excessiva. Então, algumas vezes os ortodontistas querem conter e coloca esse escudo. Eu, particularmente, sempre peço os aparelhos com esse escudo nos incisivos. Então, o Bionator de Balters é bastante aceito pelas crianças. Eu acho que uma desvantagem desse Bionator é porque ele não tem grampos de retenção, se vocês observarem na imagem. Então ele fica solto na boca do paciente. O paciente fala, às vezes ele fica meio incomodado porque o aparelho fica solto. Existe também o Frankel, que é o regulador de função de Frankel, vou colocar também a imagem. O Frankel, de todos os aparelhos, é o aparelho mais robusto. Para fazer a moldagem desse aparelho, nós temos que usar cera periférica, porque ele tem que pegar todos os fundos de vestíbulo. Existe o Frankel 1, 2, 3, vários tipos de Frankel, e o Frankel para correção da classe 2 é o Frankel 2. Ele também é realizado da mesma maneira que os outros aparelhos. É um aparelho que vai fazer a correção da classe 2 de maneira ortopédica e também dentoalveolar, assim como os outros aparelhos. Nós temos também o ativador de Andreessen, que na minha opinião é o melhor de todos, eu gosto bastante. O diferencial do aparelho ativador de Andreessen é que ele possui um torno expansor para fazer a ativação mais controlada do transversal. Ele também possui um arco vestibular, que é bacana para controle da inclinação dos incisivos. Tem um grampo de Adams, que ajuda a melhorar a contenção desse aparelho, a retenção durante a noite, o paciente não acordar com o aparelho fora da boca. E é um aparelho que também possui aí o batente nos incisivos inferiores. Gosto bastante. Existe também o Bingler, que é um aparelho um pouquinho mais robusto, vou colocar na imagem aqui. Eu não vejo bastante uso do Bingler aqui no Brasil, vejo mais relatos nos Estados Unidos. E o Twin Block. Twin Block é um aparelho bacana porque vai um aparelho no arco superior, um aparelho no arco inferior. Ele tem uma rampa de 70 graus para fazer deslize e sempre mantém a mandíbula avançada. Esse aparelho Twin Block eu já vejo ele sendo mais comercializado.
Tem alguns laboratórios famosos aqui no Brasil e é uma experiência bacana porque o paciente consegue abrir e fechar a boca sem o aparelho cair, porque são aparelhos independentes. Além disso, uma vantagem do Twin Block é que você pode colocar molas no arco superior, no arco inferior, para correção de apinhamento, ou então outros tornos expansores, se você quiser, no arco superior e no arco inferior, independentes. Então essa é uma vantagem do Twin Block. Aí nós temos também, coloquei por último, o ativador elástico de Clampt, que é um aparelho também para avanço mandibular, tem um escudo na região frontal do aparelho para livrar a mucosa de pressão. Ele também apresenta molas superiores e inferiores que funcionam como também um regulador lingual. Então, um aparelho bastante bacana. Bom, agora você já deve ter escolhido o seu aparelho de trabalho. Vamos saber um pouquinho mais sobre as especificações de como usar esse aparelho. Eu disse para vocês que todos esses aparelhos eles apresentam efeitos esqueléticos e efeitos dentoalveolares. Quais seriam os efeitos esqueléticos? O maior efeito esquelético é de um avanço mandibular. Então, durante o período de tratamento desse aparelho, a mandíbula vai crescer muito. Nós até chamamos de hipoteca de crescimento, porque ela vai crescer bastante nesse período. Isso não significa que ela não cresceria normalmente se não tivesse usado o aparelho. Vai dar uma diferença aí de 1 milímetro, como eu disse. Mas ela tem um efeito esquelético de aumento do crescimento mandibular. Existem também relatos na literatura, menores, ok? Sobre uma restrição do crescimento maxilar. Então, esses são os maiores efeitos esqueléticos desses aparelhos. Uma remodelação do côndilo, remodelação da fossa glenoide, restrição do crescimento maxilar e um avanço da mandíbula, tá bom? Esses são os efeitos esqueléticos. Quais são os efeitos dentários desses aparelhos? Nós vamos ter uma retroinclinação, uma lingualização dos incisivos superiores, uma vestibularização dos incisivos inferiores e também vamos ter alguns efeitos verticais. Esses aparelhos todos vão ter um batente posterior de acrílico, em que geralmente esse batente é desgastado, tá bom? Quando esse batente de acrílico posterior é desgastado, nós temos uma extrusão dos dentes posteriores e, consequentemente, um nivelamento da curva de Spee. Então, muitos desses aparelhos vão causar o quê? Um aumento da altura facial, tá bom? Então, esses são os efeitos dentários e esqueléticos dos aparelhos funcionais removíveis. E como que seria clinicamente esse procedimento? Como é que eu faço, Raiane, para confeccionar um aparelho funcional removível? Doutor, você vai fazer o seguinte, vai moldar o paciente, faça uma linda moldagem, tem que pegar todas as estruturas do complexo aí dentário e da mucosa, por vestibular, por palatino, na região lingual, dentária inferior. Vai fazer primeiro uma moldagem superior e inferior. Na sequência, você vai partir para a mordida construtiva. Então, a mordida construtiva, ela vai ser realizada com cera 7, geralmente. Algumas pessoas usam uma espátula de madeira para delimitar, ajudar a delimitar o vertical. E você vai avançar seu paciente em mordida de topo a topo, até 7 milímetros, ok? Então, mais que 7 milímetros não deve ser realizado. Vai fazer um avanço, um registro da mordida do paciente em topo a topo e a partir daí, com esse registro, com a moldagem, envia tudo isso para o protético e descreve lá qual desses aparelhos que você quer, tá? Quando chegar esse aparelho, você vai instalar o aparelho e o aparelho deve ficar passivo na boca de 3 a 4 meses. Com o aparelho passivo de 3 a 4 meses, o paciente utilizando esse aparelho. Depois disso você vai para o segundo passo, que seria o passo dos desgastes seletivos. Você vai começar a desgastar com uma maxi-cut, uma mini-cut, a parte oclusal inferior desse aparelho. Então vai desgastando pouco a pouco, até que vai chegar um momento, mais ou menos um desgaste de meio a 1 milímetro por mês, até que vai chegar um período onde os dentes vão se encostar. Por quê? Porque eles vão sofrer extrusão. Tudo bem? Então, nesse momento, o paciente já está em estabilidade oclusal. Para resumir,
foram 3 a 4 meses do paciente usando esse aparelho passivo. Depois você vai ficar com esse aparelho sendo desgastado até estabilidade oclusal, e o tempo total de tratamento de um aparelho funcional removível, esse procedimento ortopédico, vai ser de 12 a 20 meses, podendo chegar em 24 meses em alguns casos. Você pode usar de 12 a 20 meses, vai depender do que? Se esse paciente está na dentadura mista e já vai emendar para a dentadura permanente, aí você pode tirar o aparelho, iniciar tratamento com ortodontia fixa e fazer a contenção dos resultados com elástico de classe 2, tá? Mas se você tá aí, o paciente tá novinho, ainda não trocou os dentes, pode estender até 20 meses, porque vai gerar uma estabilidade bacana. Bom, eu imagino que vocês devem estar se perguntando se esse tratamento é estável ou se não é estável. Vamos para a ciência. Existe uma tese que foi feita na USP de Bauru, pela Manu Franciscone, aliás, minha amiga, em que ela avaliou a taxa de estabilidade depois de um tratamento feito com Bionator de Balters. Ela encontrou uma recidiva de só 5% dos casos. Então é um tratamento extremamente estável se a gente segue todos os protocolos, o tempo de tratamento, a sequência de tratamento e a maneira de como se faz esse aparelho. Eu acredito muito nesse tratamento. E eu tô fazendo esse vídeo para você realmente aplicar todos esses conceitos que são embasados em literatura científica no seu consultório com o seu paciente. Tô fazendo esse vídeo, doutor, para você tratar esse paciente. Não é por outro motivo. Eu realmente acredito nisso, acredito que muda vidas. Como eu falei para vocês, melhora a respiração, diminui a chance de trauma nesses incisivos e melhora todo o sistema psicossocial dessas crianças. Então vai lá, aplica esses conhecimentos. Se tiver dúvida, bota aqui nos comentários, me manda mensagem no Instagram que eu vou estar lá para responder. Beleza? Se você gostou, compartilha com seu colega, faz festa, mostra esse vídeo para as pessoas, se inscreva no canal e me segue lá no Instagram, tá bom? Até o próximo vídeo.